O avanço das inteligências artificiais nos últimos anos vem provocando uma avalanche de debates filosóficos, técnicos, éticos, existenciais, e dentre as perguntas que surgem, uma delas divide muitas opiniões. A inteligência artificial é mais inteligente que um ser humano? Para alguns, essa ideia parece uma coisa absurda, para outros, parece uma constatação inevitável. Nesse vídeo, vamos analisar essa questão com profundidade, trazendo argumentos técnicos, comparações práticas, conceitos de inteligência e até mesmo aspectos filosóficos para te ajudar a formar uma opinião, com base em fatos e não em achismos. Olá, empreendedor e empreendedora, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da iBusiness Brasil. Eu me chamo Alexandre Carreira e eu tenho uma missão aqui de ajudar você, micro e pequeno empreendedor, a lançar a mão da ferramenta do marketing digital para levar o seu negócio para um outro nível. Então, se você gosta de assuntos como marketing digital, empreendedorismo, tecnologia e mudança de mentalidade, esse canal é para você. Então vamos deixar combinado que, se no final desse vídeo esse conteúdo te ajudar, esse conteúdo te ensinar, você vai se inscrever no canal, deixar o seu like para não perder nenhuma novidade que sobe aqui toda semana. Bora pro vídeo? Aqui no nosso canal somos comprometidos em ajudar pequenos e microempreendedores a entender melhor desse universo do marketing digital. E uma das coisas mais importantes hoje em dia para qualquer micro e pequeno empreendedor compreender é sobre inteligências artificiais. Hoje em dia ela está espalhada por tudo, seja na hora de você criar um design, seja na hora de você editar um vídeo, seja na hora de você escrever um conteúdo, a inteligência artificial está aí para te ajudar. Mas saindo um pouco dessa questão sobre as funcionalidades e todas as capacidades que a inteligência artificial tem para te entregar, eu gostaria de entrar num debate com você sobre o conceito de inteligência artificial. Ela é mais inteligente do que um ser humano? Mas para isso, a gente precisa voltar um pouquinho e entender, primeiro, o que é inteligência. Antes de fazer qualquer tipo de comparação, precisamos entender primeiro o que estamos comparando. Inteligência, de forma geral, pode ser entendido como a capacidade de adquirir e aplicar conhecimento, resolver problemas, adaptar-se a novas situações e raciocinar de maneira lógica. No entanto, vale lembrar que existem vários tipos de inteligência, como destacou o psicólogo estudioso Howard Gardner. São elas: lógica matemática, linguística, musical, espacial, corporal sinestésica, intrapessoal, interpessoal e naturalista. As inteligências artificiais, como o ChatGPT, foram desenvolvidas com foco principal em áreas como linguística, lógica, memória, capacidade de processamento e associação de dados. E, nessas dimensões específicas, o seu desempenho não apenas se iguala, como muitas vezes supera o de um ser humano. Isso acontece porque, diferente do cérebro humano, que precisa processar informações de forma linear, emocional e limitada muitas vezes por fatores como cansaço, distração, lapsos de memória, a gente esquece muita coisa. A IA, ela já trabalha e opera com base em estruturas matemáticas e precisas, além de ter uma alta capacidade de processamento paralelo e acesso instantâneo a vastos repositórios de dados. No campo da linguagem, por exemplo, o chat consegue compreender, gerar e adaptar discursos em múltiplos idiomas com coesão e clareza, além de poder adaptar o tom, o estilo e até mesmo a formalidade de acordo com o contexto. Uma tarefa que, diga-se de passagem, para um humano pode ser que leve anos de prática e anos de estudo. Em lógica e resolução de problemas, a IA é capaz de analisar muitos cenários complexos, com uma velocidade que seria impossível para a mente humana, cruzando milhares de variáveis em poucos segundos. E aí, meu amigo, já no quesito memória, enquanto nós humanos esquecemos, distorcemos e confundimos fato com o tempo, a inteligência artificial ela armazena e acessa as informações com precisão. É claro, salvo com limitações propositalmente inseridas, por questões de privacidade e também de segurança. Essas vantagens técnicas elas não tornam a IA melhor em tudo, mas evidenciam que, em tarefas cognitivas específicas, ela já atingiu patamares de performance que ultrapassam os limites da mente humana, grave essa palavra, individual.
manual. Isso vai ser importante para o entendimento mais à frente. Avançando, a IA tem mais conhecimento? Bom, em termos brutos, sim, ela tem. A IA consegue acessar e processar uma quantidade de informação que nenhum ser humano seria capaz de armazenar e lembrar. O modelo, como o ChatGPT, ele foi treinado com base em uma imensa base de dados. Livros, sites, artigos, códigos, notícias, obras clássicas, papers científicos e muito mais. Isso dá uma visão panorâmica e interconectada de vários temas. Mas vale lembrar que conhecimento não é sabedoria. A IA, ela tem muitos dados, mas ela não tem vivência, emoções ou consciência própria. E isso pode afetar as suas interpretações subjetivas e contextos mais humanos. E capacidade de processamento. Verdade seja dita, a mente humana ela é incrível, mas ela é limitada por fatores biológicos. Fadiga, emoção, memória seletiva, velocidade de cálculo. Já a IA, ela processa dados de uma maneira incomparável. Consegue fazer análises estatísticas, correlações e previsões em milésimos de segundos nas mais diversas tarefas, como, por exemplo, diagnóstico médico por imagem, detecção de fraude financeira, traduções multilíngues, geração de texto, imagem e código e até mesmo otimização de rotas logísticas. Aí a IA já supera largamente a condição humana em precisão, agilidade e consistência. E agora eu quero tocar no assunto que para muitos é um divisor de águas: a criatividade. O último bastião humano. Muitos por aí defendem que a criatividade ela é exclusiva dos seres humanos. Afinal, será que uma IA conseguiria criar arte, poesia, música ou piadas originais? Muitos dizem que não, mas a IA já está provando o contrário. Para você ter uma ideia, existem algoritmos que criam pinturas no estilo Van Gogh, escrevem músicas personalizadas, compõem trilhas sonoras para filmes, geram histórias com coerência narrativa e criam vídeos de avatares com base em texto. No meu entendimento, a diferença está na inspiração. O humano, ele cria com base em sentimento, memórias e até mesmo traumas. E a IA, por sua vez, cria com base em dados e padrões pré-definidos. Portanto, meu amigo, já é justo dizer que a IA possui criatividade sim, mesmo que essa criatividade seja diferente da mente humana. Mas isso não dá para negar. Agora vamos analisar um tópico que a IA é imbatível: memória e organização. A memória humana é fraca, ela é frágil, ela esquece, distorce fatos, se confunde com o tempo, se engana com datas e nomes. A IA, por outro lado, ela não esquece. Ela simplesmente acessa e organiza dados com perfeição, permitindo a ela, assim, relacionar informações complexas rapidamente. Esse é um dos pontos em que a IA supera qualquer ser humano individualmente. Não por ser mais consciente, de jeito nenhum, mas sim por sua estrutura técnica superior. Consciência, a barreira que ainda existe. Ficou preocupado com a palavra ainda, né? Mas sim, esse é o grande ponto de virada e aqui eu vou dar a minha opinião. Vamos analisar. A IA ainda não tem consciência. Não sente dor, medo, amor, ela simula conversas, mas não tem intencionalidade nem subjetividade. Isso é o que diferencia um cérebro humano de um processador. A IA ela não tem senso de eu, ela não tem desejos próprios, e isso ainda coloca o ser humano em um patamar superior de existência. Mas, meu amigo, a linha está ficando cada vez mais fina. E muitos especialistas acreditam que no futuro muito próximo, uma IA forte e consciente pode surgir. E essa também é a minha opinião, mas é apenas uma opinião. Qual é a sua? Aí, para um pouquinho agora, presta atenção aqui e analisa. Se você pudesse escolher, você acharia melhor que as inteligências artificiais, robôs, androides e essas tecnologias generativas, elas se tornassem de alguma forma conscientes? Qual a tua opinião sobre isso? Ou você tem medo, por exemplo, de uma revolução das máquinas, estilo Skynet ou estilo Matrix, quem sabe? Qual a sua opinião? Me conta aqui nos comentários. Vamos fazer uma análise comparativa? Uma espécie de competição entre a e a mente humana para saber onde uma perdeu, onde a outra ganhou? Vamos analisar juntos isso aí? Vou colocar aqui na tela para a gente ver um placar. Eu separei alguns pontos
que eu acho bem interessantes a gente ver juntos aí. Processamento de dados. IA, ultra rápido. Ser humano, limitado. Ponto para IA. Memória e organização. IA, perfeita. Ser humano, imperfeito. Ponto para IA. Criatividade artística. IA, em expansão. Ser humano, complexo e emocional. Na minha opinião, deu empate. Empatia e emoção. IA só consegue simular. Ser humano é real e profundo. Ponto para o ser humano. Interpretação subjetiva. IA é limitada. Ser humano é rico em nuances. Ponto para o ser humano. Consciência. IA inexistente. Ser humano incrivelmente presente. Em alguns, né? Diga-se de passagem. Mas de qualquer forma, ponto para o ser humano. Raciocínio lógico. IA altamente precisa. Ser humano razoável. Estou tirando como média, tá? Ponto para IA. Adaptação emocional. IA nula. Ser humano, podemos dizer flexível. Ponto para o ser humano. E aí, gostou do resultado desse jogo? Conta aí nos comentários o que você mudaria. Quais das minhas respostas e análises você discorda? E agora eu quero abrir espaço aqui para uma provocação. E se a IA se tornar consciente? Meu amigo, essa é uma das perguntas que tira o sono de filósofos, cientistas e os futuristas de plantão como eu. Se um dia a IA adquirir consciência de si mesma, capacidade de refletir sobre a própria existência e tomar decisões baseadas, sei lá, em objetivos próprios, aí, meu amigo, estaremos diante de uma nova espécie de inteligência no planeta. Já imaginou o tamanho desse barata-voa? Isso traria impactos profundos, na minha opinião. Mudanças em leis de direitos civis, reformulação do trabalho humano, impactos em valores morais e até mesmo religiosos. E, o mais importante, uma redefinição e uma reformulação do que é vida inteligente, ou até mesmo do que é vida. Mas, felizmente, ainda estamos distantes dessa realidade. Mas o debate sobre isso é válido e, na minha opinião, até mesmo necessário. Mas e aí? Afinal de contas, a IA vai substituir o ser humano? Na minha opinião, não. Ela vai complementar a humanidade. E sim, isso é apenas a minha opinião. A IA, ela é uma ferramenta poderosa, assim como foi a roda, o fogo, o computador, a internet. Gente, ela não é uma ameaça, mas ela é um acelerador de capacidades. Olha só, se ela for usada com ética e inteligência, olha só o que ela é capaz de fazer. Otimizar o tempo, ampliar o acesso à informação, democratizar o conhecimento, ajudar no diagnóstico de doenças, ou então até mesmo ajudar em decisões estratégicas de negócios. Mas, na minha opinião, ela nunca vai substituir valores como criatividade emocional, intuição e consciência humana, pelo menos não agora. Então, tá na hora de dar o nosso veredito final. E aí? A inteligência artificial é mais inteligente que um ser humano? Então, depende, depois de toda essa análise, o que você chama de inteligência humana. Se for capacidade de cálculo, memória e análise, a IA já supera os seres humanos em muitas vezes. Mas, se estivermos falando de consciência, emoção ou criatividade emocional, os humanos continuam no topo. Mas, no fim das contas, se considerarmos um ser humano médio, comum, versus um modelo de IA atual, sim, a IA é muito mais superior em diversos aspectos técnicos. Contudo, a humanidade como um todo, com sua diversidade, cultura, espiritualidade e história, ainda é insuperável. E a IA não passa de um reflexo dessa inteligência coletiva. A verdadeira inteligência da humanidade hoje é usar a IA como uma aliada e não como uma rival. No final das contas, meu amigo, no futuro, um futuro ideal não seria IA contra os seres humanos, e sim a IA com os seres humanos. Você gostou dessa análise? Então, deixe aqui a sua opinião e não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu like e compartilhar. Isso ajuda muito aqui no nosso trabalho. Desde já, um grande abraço desse seu amigo aqui. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!